boa noite para você. Estamos chegando com o programa Jogo Aberto deste sábado aqui pela TV Tarobá de Londrina, também no Facebook, facebook.com/Tarobá Londrina, onde você vai deixar comentários, perguntas, o que você quiser. Quero agradecer a todos que mandaram mensagens no programa passado, quando eu entrevistei aqui a diretora da Garante Norte, a Joyce Giron. Foram muitas mensagens no WhatsApp, no Instagram, gente querendo saber mais, encaminhamos lá e tomara que vocês consigam, vocês que são pequenos empresários, estão sofrendo nessa crise, tomara que vocês consigam os seus objetivos. Conseguir lá um empréstimo com provisão para pagar, com perspectiva de crescer. E também o que me chamou a atenção no programa passado foi que muita gente queria o contato da Garante Norte, não só para se socorrer, mas para ampliar o negócio. Olha que maravilha, que aliás é o DNA, não é? É o importante, a Garante Norte ela era disso. Agora veio a crise, claro, está amparando, está ajudando, tem recursos e tudo isso foi no programa passado, que está disponível inclusive no canal do YouTube da Tarobá Jornalismo, você pode acessar lá. Mas gente, hoje eu estou recebendo aqui nos estúdios da Tarobá, já entrevistei ela em outra oportunidade, como empresária, como vice-presidente da CIL, mas hoje é como presidente da Associação Comercial e Industrial de Londrina, a primeira mulher em 83 anos de história, dessa que é uma das mais importantes entidades deste país. Eu falo porque eu sou de Londrina, eu adoro a CIL, o trabalho que é feito lá. E aqui está a Márcia, que a gente recebe com carinho. Márcia, muito prazer em te receber mais uma vez. E o prazer é todo meu de estar aqui com você nesse programa maravilhoso. Obrigado. Que é uma alegria. Tá aqui é uma alegria, uma honra. Márcia, como que foi a emoção? Como que foi? O que está representando? Você já estava lá como vice, a gente sabe, mas agora, né, presidente da Associação Comercial, nesse momento que nós estamos vivendo. Como é que é tudo isso passando na tua vida, que já teve tantos desafios como empresária e agora mais esse? A minha vida sempre foi pautada a desafios, sempre com grandes construções, grandes projetos, e a CIL ela vem se consolidando na minha vida como uma grande oportunidade de desenvolver esse meu outro lado no associativismo. A CIL também é uma empresa que tem que crescer, que tem que ser sustentável e que tem que tratar do interesse do acionista, Sim, que é o nosso associado, que são as empresas que trabalham diariamente conosco, bem como a própria instituição. Então, esse desafio é que nos move todo dia para que nós façamos a diferença para a cidade de Londrina e as empresas da nossa região. E tudo isso tem sido construído com muito carinho por meio de uma diretoria muito competente, escolhida a dedo. Eu tenho muito orgulho de dizer isso, Fernando, porque cada diretor ali tem o seu talento, a sua capacidade, o seu know-how na cadeira que ocupa. E eu digo que eu não sou maior do que a entidade. O presidente jamais poderá ser maior do que a entidade que ele representa. A entidade sempre será soberana. Sim. E nesse espírito de servir, é que então eu tomei posse como a primeira mulher a presidir a Associação Comercial e Industrial de Londrina. E quais são? Bom, tem mais mulher na diretoria? Temos, estamos lá equilibradíssimos, 50-50. Que bacana. Maravilhoso, nós fizemos o equilíbrio dos talentos, Isso é das bacana. forças, das energias, que é o que realmente deve acontecer numa sociedade que se respeita, uma sociedade humanizada, onde homens e mulheres partilham das mesmas oportunidades. É verdade. Sem competição, mas agregando valor e trazendo conteúdos individuais e coletivos. Verdade. Ô, Márcia, tem gente que está pela primeira vez? Sim, nós temos diretores que fazem parte pela primeira vez agora da CIL, que estão entendendo o associativismo, mas eu te falo, já trabalhando, viu? Ali está todo mundo já, cada um com a sua pasta, desenvolvendo projetos, participando de grupos de desenvolvimento, tá? Uma delícia. Márcia, os teus, vamos dizer assim, as tuas diretrizes, os teus projetos, os seus planos, eles já estavam, né? Você já estava certamente já elaborando tudo isso antes dessa crise toda. E agora, teve que fazer alguma alteração nos planos ou adaptar planos a essa pandemia? Quais são os seus principais projetos que você já quer implantar de cara na CIL? Bem,
Vejo que o primeiro passo, e é o que nós já estamos trabalhando para o desenvolvimento, é a retomada da economia. Isso é indiscutível. Contribuir com as empresas da nossa região para que elas se reconstruam, se reinventem num novo modelo de negócios que vem aparecendo para nós pós-pandemia. É uma oportunidade, mas também um desafio. E se nós olharmos para isso, nós seremos muito mais criteriosos, faremos uma gestão mais apurada do nosso caixa e dessa forma manteremos as empresas nos trilhos. É sim uma fase difícil, é uma fase onde as empresas estão com o seu capital de giro muito estrangulado, mas a ACIL também, por meio da SGC, Sociedade Garantidora de Crédito, pode contribuir com as empresas, trazendo crédito subsidiado. Então, pedimos que as empresas nos procurem para falar sobre crédito financeiro e um plano de retomada da economia é o que vai nortear, então, o nosso mandato. Mas também nós temos aí excelentes coisas acontecendo na cidade de Londrina, como o Masterplan, que é o Londrina 2040. Estamos trabalhando a visão de Londrina até 2040. Você imagina? Olha que planejamento maravilhoso, saber o que você quer para a sua cidade para os próximos 20 anos. Então, é sensacional poder ter aí a contribuição das entidades, um conselho estruturado, poder público e privado, bem como entidades trabalhando em parceria, tem sido uma experiência extraordinária. Temos aí o plano diretor para ser votado esse ano, se Deus quiser, que é o que vai trazer, Fernando, para a cidade de Londrina, o desembaraço para o desenvolvimento. Hoje está travado. Hoje estamos travados. Uma grande empresa para vir para Londrina vem como? Nós precisamos da aprovação do plano diretor. E a partir daí, Londrina vem numa exponencial de crescimento extraordinário. Sim. Então, quantas coisas maravilhosas nós temos para acontecer na cidade e a CIL vem, então, com todo um planejamento para que o associado tenha na CIL o seu braço forte frente ao desenvolvimento, trazendo conhecimento, trazendo gestão, trazendo capital, não é? Impulsionando para o desenvolvimento. Você está abrindo aí uma possibilidade, né? Uma janela incrível para que as pessoas possam conhecer esse potencial talvez pouco explorado, né, Márcia, pelos próprios filiados. Tem o quê? 2.800, quase 3.000 afiliados hoje na quase CIL? 3.000 associados. Mas nós chegaríamos aí a 6.000, né, Fernando? Por favor. Então, mas assim, dizer para eles, olha, gente, nós temos aqui, você precisa melhorar teu marketing, você precisa melhorar tua comunicação, você precisa melhorar tua gestão, teu olhar. Isso. O que está te dificultando nessa pandemia, né? A gente viu, né, Márcia, a necessidade de muitas empresas migrarem o modelo de... Não mudar de negócio, né? Ora, se eu tinha meu restaurante, eu continuo tendo meu restaurante, mas o que eu preciso alterar em termos de comunicação, em termos de marketing, para fazer ele ser impulsionado, ter um outro... onde que as pessoas estão olhando, né? E isso a CIL tem para disponibilizar. Essas ferramentas a CIL tem. Sim, nós temos como impulsionar o desenvolvimento do nosso associado, da cidade de Londrina. E isso nos enche de prazer, porque esse é o nosso DNA, é o nosso papel, a nossa obrigação frente à comunidade que nós representamos. Estamos totalmente na defesa da retomada e do desenvolvimento. E é com esse espírito, Fernando, que nós queremos fazer esse mandato acontecer muito próximos do associado, muito próximo do poder público também, fazendo essa sinergia e essa conjunção de valores estratégicos que irão contribuir, então, para o desenvolvimento de Londrina. Márcia, é inegável que nós vivemos um momento talvez mais crítico dessa pandemia. E há um apelo, né, há uma pressão em cima de agentes públicos, né, de prefeitos, governadores, em vários estados brasileiros, para que eles diminuam as medidas, a mobilidade, para que eles diminuam, para que eles façam que as atividades tidas como essenciais, apenas essas funcionem. Mas há uma série de distorções nesse debate. Não se mapeou onde exatamente
está acontecendo o verdadeiro foco para dizer o seguinte, olha, quem está se contaminando é quem está indo aqui, quem está acolá, quem está ali. Então fica um rótulo que dá a impressão assim, tem que fechar tudo, tem que fechar a comércio. Como é que você vê esse debate? O que está faltando para esclarecer as pessoas e informar as pessoas do que efetivamente nós precisamos para caminhar com tranquilidade, lidando com essa nova normalidade que a gente está chamando, mas enfim, que tem muita distorção no caminho, muito ruído no caminho. Olha, eu particularmente não acredito que um fechamento seria a solução para nada. Tem até diretor de hospital que não acredita nisso? Pois é, fechar o setor produtivo é criar uma outra frente de batalha para o futuro, que é o desemprego, que é o empobrecimento, que é o fechamento das empresas, que é uma economia sem sustentabilidade. Isso não existe. Isso não existe. Nós precisamos, sim, fazer o mapeamento, como você muito bem disse, não é? Mapear por meio de diálogo, por meio de abertura, por meio de conciliação de interesses, para que nós possamos vencer esse momento tão desastroso para todos. Imagina para quem perdeu um familiar falar de Covid-19. Isso vai viver na nossa sociedade para a eternidade. Então, nós precisamos aprender que somente por meio do diálogo, por meio do entendimento e conciliação de interesses, nós estaremos vencendo essa batalha, nos preparando para isso, ouvindo cada setor. E, a partir daí, entendermos, então, os passos mais seguros que nós podemos dar. A CIL, ela tem que fazer a defesa da economia. Esse é o papel da CIL, preservando vidas e cumprindo protocolos e decretos. E vocês têm cobrado muito, né, dos próprios associados para que eles exijam dos seus clientes. Eu vou dizer para você, nesse período de pandemia, acho que eu fui 1 ou 2 vezes em lojas físicas, né? E em todas as que eu fui e as que eu vi, exigência de máscara, quer dizer, você nem entra na loja se você não tiver de máscara, pronto. Álcool gel em cada canto dos estabelecimentos tem, restaurante também, que a gente vai muito, né, Márcia? O pessoal está sendo muito rigoroso, e o índice, pelo que a gente já viu, é muito baixo, é quase zero de contaminação. Então, acho que esse debate precisa ser realmente esclarecido, senão nós vamos ter injustiças sendo cometidas aí. Sim, e a maneira mais fácil de você resolver um problema é não olhar para ele. Exatamente. Não é? Nós estamos num momento em que nós precisamos ter inteligência emocional, clareza e coragem. Coragem para trabalhar naquela questão e falar, vamos solucionar. E a gente vai vencer coronavírus como? Com vacina. Sim. Certo? E com prevenção e consciência da população. Já estamos há 1 ano falando desse tema e vivenciando essa batalha tão terrível que tem nos assolado em todos os aspectos. Sim. Emocionais, financeiros, estruturais, relacionais. Até quando vai existir a ausência de consciência na responsabilidade individual e coletiva? É necessário que a gente abra os olhos, faça as nossas defesas e que cada um assuma o seu papel efetivamente. Governo federal, estadual, municipal e sociedade civil organizada. Todos somos responsáveis. Todos temos uma parcela de responsabilidade frente a esse processo. E é dentro dessa expectativa que nós imaginamos que poderemos sair, sim, desse processo em pouco tempo, se Deus quiser, para que nós possamos voltar a vivenciar tempos de paz, com desenvolvimento de projetos, geração de emprego, geração de riqueza para a nossa sociedade, atraindo empresas, atraindo negócios, fazendo de Londrina uma referência para o Brasil. Esse é o nosso objetivo, uma Londrina tecnológica, com agro forte, com serviços em desenvolvimento, em plena expansão, com pessoas tendo a oportunidade de escolher onde querem trabalhar e não implorando por uma vaga de emprego. Isso é triste.
Não é? Então, é essa Londrina que nós queremos, uma Londrina planejada até 2040, um plano diretor que se sustente, que seja atrativo para a cidade de Londrina. Olha quanta coisa maravilhosa, Sim, Fernando. não tenho dúvida. Márcia, eu vou fazer um rápido intervalo e no próximo bloco quero abordar com você um pouco do cenário que você... qual a tua avaliação desse cenário que a gente está, cenário econômico nacional, inflação batendo, crescendo, taxa de juros aumentando para segurar, câmbio, tudo isso eu vou abordar com a Márcia daqui a pouco, logo após o intervalo, que é bem rápido. Fique ligado aqui no nosso programa Jogo Aberto, que volta já. De volta ao programa Jogo Aberto, muito obrigado a você que está nos assistindo. A noite de sábado virou essa tradição, né? Esse nosso encontro aqui, semanal, sempre com informação relevante e de qualidade, todos os lados, apresentando para você esse conteúdo. Márcia Manfrim, presidente da CIL, e eu perguntei para a Márcia antes do intervalo. Márcia, como que vocês, empresários, né? Agora uma visão tua um pouco mais de gestão, da tua perspectiva dentro do teu negócio, o cenário brasileiro. Nós temos uma política que nos dá uma certa insegurança hoje. Não sabemos se vai ser dado um passo, né, equivocado, como algumas declarações talvez inoportunas, mas o que te preocupa mais no cenário hoje? O cenário político ou o cenário econômico do Brasil? Ambos. Existe uma preocupação generalizada, porque tudo que um empresário precisa é de estabilidade. Se ele tiver estabilidade na economia global, sim, ele atua. Se ele tiver estabilidade política, ele acredita. E aí ele vai. E ele vai por conta própria. Hoje nós não temos. Hoje nós trabalhamos o planejamento estratégico das empresas que antigamente eram feitos para triênios, passando a anuais, e hoje, Fernando, nós fechamos o caixa todos os dias. Porque o planejamento depende da instabilidade econômica que o nosso país vive, da instabilidade política que o nosso país vive. Nós dormimos hoje com o Ministério formado e amanhã ele está desfeito. Nós fechamos um dólar a 5,70, 5,80 no outro dia. Nós viremos uma taxa de juros que se adapta não para impulsionar a economia, mas para fazer a contenção da inflação. Nós vivemos uma inflação que já não se sabe se passa a ser hiper ou se vai haver controle dela. Como é que você vive no mundo dos negócios quando você não tem estabilidade para tomar decisão de novos investimentos? Esse é o coração do empresário brasileiro hoje. Um coração que vive em solavancos como se estivesse numa montanha-russa. À beira do infarto. À beira de não sei o quê. Por quê? Para que você mantenha a tua estrutura organizacional em funcionamento, a primeira coisa que você tem que ter é o teu caixa estável. Se o teu caixa não está estável, como é que você sobrevive nos teus negócios? Nós não podemos viver de rompantes, não é? Não. Tanto na economia quanto na política. E às vezes, né, Márcia, uma simples declaração de um grande líder mundial, líder nacional, impacta, né? Você tem oscilações no mercado, bolsa começa a cair e empresários começam a olhar assim, eu não vou para o Brasil não, porque cada hora fala uma coisa, né, impulsionados, assim, coisas assim que não são muito, né? E depois você vê que tem uma mudança, né? A maré muda e aí o discurso também muda, de acordo com certas conveniências políticas. E a questão da inflação, Márcia, vocês empresários estão preocupadíssimos com esse fantasma que volta a rondar, né? A inflação era um ponto que se acreditava no Brasil ter sido vencido e, para nossa surpresa, a pandemia nos reacendeu o fantasma já tão saudoso de quanto tempo atrás, né? E que hoje nos leva aí a perder novamente o sono. A inflação ela vem batendo casas
extraordinárias em cada segmento, especificamente com as suas dificuldades, ausência de matéria-prima. Sim. Não é? O mercado está passando por escassez de matéria-prima, principalmente na matéria-prima de importação, desde embalagens, frascos, plástico, tudo hoje passa por uma inconstância e os materiais ficaram muito caros para a indústria não consegue fazer repasse. Enfim, nós vivemos um momento de bastante criticidade e precisamos, então, como você disse, de bons exemplos. Então, que como numa grande empresa, o líder principal tem que ser o maior exemplo, tem que ser o maior detentor do capital intelectual daquele negócio, que nós tenhamos também no poder público os grandes exemplos, dando um show de bola na pandemia, na inflação, na economia, nas reformas. Nós precisamos voltar a falar das reformas. Quando é que vai sair a reforma administrativa nesse país para que o governo federal seja exemplo de desenvolvimento? Quando é que nós teremos uma reforma tributária para que as empresas tenham fôlego e possam pensar em reinvestir? Quando é que esse país, então, começa a mostrar para o setor produtivo que ele acredita e aposta, trazendo subsídios, trazendo incentivos, trazendo um pacote de benefícios que possa fazer com que a economia volte a crescer e volte a impulsionar esse país? Sim. É disso que nós precisamos, de gente com coragem para fazer esse trabalho acontecer, para que o nosso país volte a ter a credibilidade internacional, para que nós possamos fazer, então, a atração de talentos para este país tão maravilhoso, com gente tão competente, com tantos talentos instalados. O Brasil é um celeiro de oportunidades, é um celeiro. E nós temos um povo capaz de realizar. Nós somos referência mundial. O que nos falta é um modelo de gestão pública que venha a incentivar o ambiente de negócios. E algumas atitudes realmente que impulsionem e tragam credibilidade para que o setor produtivo acredite e faça a sua parte, porque ele anda sozinho, só não atrapalha. Tira a burocracia, tira tudo isso que você comentou, já está bom demais. Faz uma limpeza, não é? E a gente e esse país vai se tornar aí a maior potência mundial, porque a gente tem tudo para ser. Nós temos recursos de todas as espécies no Brasil, inclusive humanos. Sim. Márcia, você está acreditando nessa vacinação? O ritmo, tá certo, não é aquele que a gente desejava, pelo potencial que o Brasil tem, né? Mas você acredita que a vacinação vai ser a redenção e aí junho, julho, a gente já não vai estar nem falando mais de crise, a gente já vai estar focado no trem, né, na locomotiva Brasil que vai adiante? Olha, eu acredito que se houver o empenho do governo federal e dos governos estaduais frente à questão da vacinação, nós temos capacidade de fazer a imunização. Nós somos, sim, referência mundial em capacidade de imunização, mas isso precisa se desenrolar para que nós possamos, então, proteger as vidas através da vacinação. Acredito também que, a partir daí, nós teremos um outro processo para vencer, que é a economia. Exatamente. Uma economia que está abalada, uma economia que está surrada e que vai precisar ser impulsionada também. Então, nós temos duas frentes muito sérias para ser trabalhada aí, para serem trabalhadas no Brasil, e elas precisam caminhar paralelamente, tanto a imunização quanto a economia. Porque um problema não descarta o outro. Exatamente, eles não estão dissociados, né? Eles estão entrelaçados. Aliás, o Fernando falou comigo recentemente lá na Rádio Tarobá que hoje já era o momento de se pensar num auxílio emergencial para empresas. Não é? Um auxílio não é um empréstimo, é um auxílio, né, Márcia?
É uma coisa assim, você vai, toma isso aqui para você se salvar, vamos dizer assim. Depois você vai atrás de empréstimo, você conseguindo manter... Porque eu também estava conversando com um empresário essa semana, Márcio, ele me dizia, Fernando, se acabasse tudo hoje e amanhã a gente virasse o disco, a minha empresa, por exemplo, ia precisar de 3 meses. 3 meses de lucro bom para eu conseguir me recuperar e discutir, depois de 3 meses, um reajuste para os meus funcionários, porque está chegando a data base, eu não tenho nem clima, não tenho nem como discutir isso com eles, porque a inflação chegou, 5%, daqui a pouco 6% e tal, por cento. Como que eu vou discutir se eu não estou conseguindo vender? Como que eu vou trabalhar a cabeça do meu colaborador, né, que merece, que tem o direito, se eu não tenho perspectiva disso? É mais ou menos isso, Márcia. Daqui 3 meses, quer dizer, se acabasse hoje a crise, tem empresa que vai demorar mais para sair, né? Agora tem empresas que já vão conseguir se alavancar. Qual que é a tua visão sobre isso? A partir do momento que a gente fala assim, a crise está estancada, a gente conseguiu chegar num nível, num percentual adequado de imunização da população. Quanto tempo eu preciso para me recuperar? Todo negócio tem a sua especificidade. Porém, falar que uma empresa se reorganiza em 3 meses financeiramente é muito pouco provável. Porque a lucratividade ela vem sendo reduzida drasticamente por meio do processo inflacionário. Ou seja, as margens de resultado, as margens de contribuição de cada negócio vêm sendo exprimida para que essas empresas se mantenham no mercado altamente competitivo, porque todo mundo está lutando para sobreviver, sacrificando suas margens, sacrificando sua rentabilidade, e isso vem, então, colocando as empresas numa linha muito tênue entre a ausência de recuperação e a perspectiva de recuperação. O que nós precisamos é de um programa de governo que venha impulsionar o desenvolvimento, que é a votação do novo Refis, que está lá no Congresso, que ninguém mais fala sobre isso. Nós precisamos desse apoio para as empresas. Parece que não tem empresário no Congresso. Então, mas é isso que acontece. Não tem representação do empresário. Então, nós precisamos que isso entre em pauta, que seja aprovado para que as empresas possam respirar, para que as empresas possam, então, se reorganizar. Nós precisamos de um programa da Caixa Econômica e Banco do Brasil com juros subsidiados que libere capital para as empresas poderem organizar o seu caixa. Mas quem é que fala disso? Ninguém fala disso. Então, quando você fala que uma empresa... E outra... O auxílio emergencial que suspende pagamentos por 90 dias, será que ele é tão efetivo assim? Porque daqui 90 dias você vai pagar dobrado. E da onde você vai tirar dinheiro para pagar dobrado? Vira um buraco. O teu faturamento não duplica em 90 dias. Mas se as suas contas duplicarem, você vai estar num problema ainda maior. Então, é complexo. Nós precisamos de programas consistentes. Sim. Uma injeção de capital na indústria e no comércio com juro subsidiado e liberado para que essas empresas com crédito mais fácil possam se capitalizar, um refis que vai ajudá-las no tratamento da sua carga tributária. Nós precisamos, enfim, de medidas que não venham a duplicar pagamentos futuros, mas que sim auxiliar na reconstituição financeira das organizações. Perfeito. Márcia, infelizmente o nosso tempo terminou, mas eu quero te agradecer muito. Essa entrevista é histórica, hein? Primeira entrevista que eu faço com a primeira presidente da Associação Comercial e Industrial, e nesse momento, né, gente? Nesse momento. Obrigado, querida. Obrigado pela participação aqui no nosso programa. E aí, Fernando, Feliz Páscoa. Obrigado. Feliz Páscoa para todos nós. Que Deus nos abençoe a todos. Obrigado. Márcia Manfrim, presidente da ACIL, falando conosco nesse momento difícil, mas sempre com otimismo, com perspectiva e com conteúdo para você. Semana que vem a gente volta, gente. Tchau, tchau. Até lá.